Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público aqui presente, imprensa, senhor secretário de governo, guarda municipal, todos que nos acompanham pela internet, demais amigos, a todos, muito boa noite. Senhor presidente, conforme até já abordei aqui no momento da votação, fizemos hoje pedido de prorrogação de prazo da Comissão de Assuntos Relevantes relacionados ao transporte público de Vinhedo, basicamente em função de não termos recebido alguns documentos, sobretudo informações a respeito da planilha que foi solicitada. Solicitamos à empresa, solicitamos à prefeitura já várias vezes, diversas vezes, e a última, em função do requerimento, que a gente fez um requerimento de informação, que chegou nessa semana passada, dizendo que foi solicitado à empresa, e nos mandaram cópia do ofício solicitando à empresa, essas informações todas, estava aguardando chegar, então a gente precisava necessariamente pedir uma prorrogação de prazo para ter esses documentos. E tendo em vista também que chegou a essa casa, vindo do Executivo, um projeto de lei que autoriza aí o Executivo a fazer a concessão de transporte público, quando a concessão de transporte público não é, todos sabemos que é feito dessa forma em quase todos os municípios, não é viável o município ter uma empresa própria de transporte público, pelo menos eu entendo dessa forma. Mas a questão é como ser feito, sobretudo como ser feito o processo licitatório, porque é desse processo licitatório que vai originar futuramente o contrato com essa empresa. Então, é algo que tem que ser feito com muito cuidado. O que vem para essa casa não é o processo em si, segundo o Executivo vão ter diversas audiências públicas e todo um trabalho, mas a gente tem que ter muita atenção em relação a esse assunto, porque afinal os contratos normalmente são feitos aí por 10 anos, prorrogáveis por mais 10, não que isso não possa ser mudado, mas a gente sabe que um tempo muito curto também acaba não sendo viável. Então tem que tomar muito cuidado ao elaborar esse novo edital. O vereador Paulinho comentou aqui, concordo plenamente, eu estou sempre ali, tem um estabelecimento comercial ao lado, ali do portal, eu não sei se pode realmente chamar aquilo de portal, aquele negócio, aquela coisa feita perto do verde, e não é pela cor, embora não seja a minha preferida, mas é aquela coisa que tem ali perto do Cristo, que construíram lá, gastaram muito de dinheiro público, que chamam de portal. Mas, enfim, goste ou não, vou deixar de lado até a questão estética, se aquilo é bonito ou não, mas o fato é que é um prédio público que tem que ser preservado, tem que ser feita a manutenção e, sobretudo, tem que ter ali, pensar numa forma de ter uma segurança maior, porque, olha, aquilo ali à noite de madrugada, o que vira aquilo ali é uma coisa terrível, que precisa realmente ali ser melhor cuidado e ter ali um policiamento, um vigia, talvez, não adianta só a guarda, eu sei que ela vai lá, passa, toda hora vai, olha, mas ela não consegue estar 100% do tempo, e é aí onde o pessoal aproveita. Senhores, eu já disse isso aqui várias vezes e volto a dizer, eu respeito e sempre vou respeitar a opinião e o posicionamento de cada vereador. Não cabe a mim julgar a forma de trabalhar de qualquer vereador, muito menos as opiniões e os posicionamentos. Agora, eu nunca vou deixar também, na minha função, nunca mesmo, de falar o que penso, de me posicionar sobre qualquer assunto, inclusive sobre falas e pronunciamentos de vereadores, concordando ou discordando, sempre respeitando a pessoa, nunca desrespeitando, nunca vou vir, vocês vão me ver, mesmo que tenha uma grande discordância, vir aqui agredir, ofender ninguém. Eu sempre respeito e sempre vou respeitar a opinião de cada um. Mas tenho as minhas opiniões, tenho isso de divergir. Na semana passada falei e falo novamente do que eu acho a respeito dos condomínios da cidade. Acho que os condomínios têm um papel fundamental no desenvolvimento que teve Vinhedo, na boa qualidade de vida que a gente atingiu, no grau de desenvolvimento que a gente atingiu. Por quê? Porque os condomínios, eles, além de contribuírem com impostos, como os demais, com IPTU, e é uma carga, até pelo valor das propriedades, bem elevada, eles são grandes consumidores, eles são grandes geradores de emprego, muito maior do que muitos imaginam, e sem dúvida, aumentam a renda per capita, consomem no comércio local, ajudando no desenvolvimento, enfim, tem uma série de questões que demonstram claramente a importância deles. Não isso que sejam melhores, que quem mora em condomínio seja melhor que alguém, de forma alguma.
Não é isso, acho que todos os bairros abertos, fechados, têm a sua igual importância, mas sempre defender. E o que acontece com a questão dos condomínios aqui em outras cidades? Vinhedo desenvolveu essa característica dos condomínios horizontais, numa época que a gente não tinha uma legislação específica para condomínios horizontais. A gente tinha a lei que regia os condomínios, mas foi criada para prédios, para condomínios verticais, e ela não, em muitas situações elas não serviam e não servem. Então foi criada no formato, muitos deles, de loteamento fechado, né? E alguns também não foi nessa condição quando foi criado, né? Depois foi percebendo que era melhor funcionar como um loteamento fechado e feito as adaptações. E depois, posteriormente, que veio a ser criada uma lei mais específica para condomínios horizontais. Então, a gente acaba tendo, em alguns casos, de alguns condomínios, sobretudo alguns mais antigos, algumas questões controversas. Então, a questão não é se solicitar documento, isso é papel do vereador, direito do vereador, não tem problema nenhum, né? Eu só quero, aqui sempre vou deixar claro, que a gente não pode, no meu ponto de vista, e respeito quem isso é diferente, querer propor qualquer situação, por alguma falha documental, algum problema assim, que venha a querer, por exemplo, abrir portarias de condomínios. Mas a população de fora não tem direito a usar lá dentro, os parques, isso tudo. No meu entendimento, se ela estiver junto com o morador, se for autorizado a entrar naquela área, ok. Se não, não. Aquilo foi construído por eles, é mantido por eles, aliás, toda a manutenção. É o meu ponto de vista. Na área, tem fora da cidade, tem parquinhos, tem uma série de equipamentos públicos, custeados, construídos com recursos públicos, é assim para uso aberto e geral. Dentro dos condomínios é reservado a eles, assim como num prédio, num condomínio vertical, por exemplo. Pode qualquer um entrar lá e utilizar? Não. Então, não é diferente nos horizontais, né? E, enfim, só para deixar claro o meu ponto de vista. Nós tivemos hoje encerramento também da comissão da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito das Finanças Públicas, composta pelo presidente, na época, o vereador Márcio Melli, agora o vereador que assumiu no lugar, o Geraldo Canguçu, o vereador Rui Macaxeira e o vereador Florentino, e a mim, que tive a função de relator. Ela terminou os trabalhos hoje, o relatório foi aqui apresentado, apresentei a todos os membros que assinaram, o vereador Florentino sugeriu uma pequena alteração, que foi feita, foi assinada por todos os vereadores, vai vir para plenário para votação, e também sugerimos que ela seja encaminhada a uma comissão processante existente na casa, com assunto, se não igual, assunto próximo, análogo a esta. Eu gostaria, senhor presidente, de falar também brevemente de um assunto que já falei outras vezes, mas é importante, acho que a gente sempre se posicionar, que é em relação ao valor intrínseco da democracia, né? A democracia, no meu ponto de vista, é um valor em si, não pode ser nunca contestada, né? Até porque a história do mundo mostra que qualquer tipo de ditadura, seja de direita ou de esquerda, só fez mal em todos os lugares que foram implantadas, né? Então, a gente pode discutir pontos de vista, ideologias, ponto de vista em relação à economia, mas não colocar em xeque a importância e a validade da democracia. O sistema democrático tem que ser preservado sempre, a qualquer custo, né? Sempre respeitando os pontos diferentes, divergentes, quem pensa de forma diferente, né? Respeitando sempre as minorias, em qualquer situação, respeitando a posição ideológica, a posição religiosa de cada um. Isso acho que está acima de tudo. No resto pode se divergir, mas não pode nunca colocar esses valores em xeque, independente de posicionamento. Então, seja de um lado, seja de outro, me preocupa quando a gente vê posições absolutamente extremistas, né? É muito preocupante qualquer tipo de declaração preconceituosa em relação a qualquer grupo, a qualquer minoria. Como é muito preocupante também quando você vê algum líder incitando a invasão da casa, da propriedade ou de alguém, seja qual for o motivo, seja qual for a divergência que tenha. Ambos os extremos são muito ruins. E por último, senhor presidente, um assunto que não é pessoalmente muito doloroso para mim, mas tenho que falar e abordar. Eu já disse aqui outras vezes, senhor presidente, que na minha vida pública, né, muitas pessoas enriqueceram. Eu perdi. Meu patrimônio, posso garantir,
é menor hoje do que quando entrei na vida pública. Não que seja grande, nunca foi grande, mas a pequena herança de família que tinha hoje é menor. Os anos dedicados à política e a outras atividades no terceiro setor, associações, entidades, eu acabei perdendo muito na questão da carreira profissional, dos trabalhos, dos negócios, e na área pública, no sentido pessoal, financeiro, só me fez mal, muito mal. Mas tive, senhor presidente, em 2005, ganhamos uma eleição em 2004, assumi como vice-prefeito em 2005, assumi uma secretaria, não era nem inicialmente a prevista, mas insistiram para que assumisse essa, e que tinha a obrigação de organizar a festa da uva. Um evento que normalmente começa a ser organizado 6 meses antes, 5, 6 meses antes, o vereador Adriano, que vai presidir, está aqui, sabe, tomou as primeiras iniciativas, e tivemos que 1 mês e pouco organizar. Foi formada uma comissão organizadora, que tinha, inclusive, um assessor jurídico, para dar toda a assessoria, para que se seguisse tudo juridicamente a forma correta. E se seguiu, rigorosamente. Nessa comissão foi criada, não por minha vontade, mas foi imposto, eu não queria, depois eu vim entender por que isso foi imposto, uma comissão licitatória. A prefeitura tinha a sua própria, por que criar uma outra? Foi o único ano que isso foi feito e foi imposto. E volto a dizer, depois entendi por quê. E essa comissão, ela fez uma primeira licitação que foi de venda de espaços. Teve um resultado, uma arrecadação de quase 4 vezes mais que na festa do ano anterior, venda de espaços da festa. Depois, as demais comissões, né, por imposição do prefeito da época, passaram a ser feitas, embora a comissão assinasse, pela comissão da prefeitura, de licitação da prefeitura. A então secretária, esposa do prefeito, e a então diretora, a doutora Priscila Laurentes, que pouco depois foi para o Canadá e nunca mais voltou. Logo depois do escândalo do sanguessuga, ela sumiu da prefeitura, foi para o Canadá e nunca mais voltou. Mas foi quem fez, e o jurídico acompanhou tudo, tanto que tinha 2 advogadas, inclusive, no local, lá acompanhando os trabalhos todos. Então, sempre foi tudo feito rigorosamente de acordo, tanto que você não vê um documento sequer do assessor jurídico da festa, nomeado na comissão, fazendo qualquer tipo de notificação, falando que qualquer questão estivesse errada. Logo, se ele era responsável e nada ficou, esteve de acordo. Tivemos um resultado, senhor presidente, essa festa foi a mais barata, foi a festa que voltou com os grandes shows, porque era um compromisso, então, feito de calu de campanha, era retornar com os grandes shows que a população pedia muito. Foi o primeiro ano que voltou, retornou. No todo, a gente teve naquela festa um custo líquido de R$600 mil. Né? No ano seguinte foi para 800, 900, passou de 1 milhão no mesmo governo. Vejam que interessante, né? E depois eu que fui o culpado, que fez isso tudo. Vamos lá, no caso específico dessa situação agora. E quero dizer, senhor presidente, na minha vida todo o único problema que eu tenho, os processos, são especificamente desse evento, dessa festa. Fui presidente da Câmara, tive as contas todas aprovadas, sem restrição nenhuma, em todos os cargos que passei. É só nesse momento, nessa situação. No caso específico disso que se falou de bebidas, né, que é um dos processos que fizeram. Alegam que não foi feita licitação para a empresa que fez a distribuição interna de bebidas para os barraqueiros. Né? Como que funcionava isso? Ela ia lá, montava o que eles chamam de pulmão, e aqueles que quisessem fornecer, não comprando, né? Fornecer ali em regime de... para pagar só aquilo que consumir, né? Me fugiu o termo agora. Ainda oferecia à empresa toda a infraestrutura. Essa empresa fez 100 mil latinhas com o nome da festa, sem custo nenhum. Foi feito o lançamento, inclusive, na sala do prefeito, tem foto no jornal lá com ele do lado. Depois veio falar que não sabia que era empresa, que foi isso. Está lá, documentado. Enfim, é uma revolta de indignação, sabe? É muito revoltante isso. Vocês não têm ideia da raiva, da revolta que eu tenho dessa situação. Mas, enfim. Daí eu pergunto para o senhor, tá bom, não foi feita licitação, a empresa foi lá, forneceu a preço de mercado, em consignação, fez 100 mil latinhas, forneceu mesas, cadeiras, tudo sem custo nenhum. Eu pergunto, e nos outros anos, como foi feita a licitação? Não foi feita nunca. Nem um ano anterior, nunca houve. E não houve vantagem nenhuma para a prefeitura. Esse ano só conseguimos vantagem. E daí, nos outros anos, onde não houve licitação nenhuma, houve também uma empresa, um pessoal que foi lá e fez a distribuição, e aí? Cadê? O Ministério Público nunca investigou nada, nunca falou nada. E no ano que a gente faz algo que consegue todas essas vantagens, vem esta. Então, senhores, me desculpe, eu sou absolutamente revoltado
com o Poder Judiciário desse país, que às vezes faz justiça, às vezes. Obrigado, senhor presidente.